Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui. A nossa última aula. Que pena, né? Passou rápido. Hoje temos a missão aqui de encerrar o estudo, né? Temos algumas partes a falar. Espero que dê tempo, que a gente consiga aí fazer tudo a tempo. Quero já de antemão agradecer a vocês pela recepção, pelo carinho demonstrado por mim aí nesses dias e também a paciência, né, de me suportar aí, pois também não é fácil. Que o Senhor abençoe vocês, continue abençoando vocês, o interesse de vocês de procurar o conhecimento, de estudar a palavra do Senhor. Que Deus, o Espírito Santo do Senhor, possa prosperar a mente e o coração de vocês naquilo que vocês se empenham em fazer. Então vamos lá. Nós estávamos mostrando as dificuldades, né, dando ciência a vocês dos espaços que existem, né, dos distanciamentos que existem entre nós, hoje, aqui, agora, entre o texto que a gente se propõe a ler. Dando vocês esta ciência, né, ela a partir de então não pode ser ignorada quando eu for ler o texto. O conhecimento dessas distâncias entre nós e o texto nos faz então tomar mão de ferramentas para que a nossa leitura fique menos distante da realidade, né? Para que a gente não vá para o texto pensando no século XXI, pensando em Brasil, né? Pensando em Ocidente, e aí a gente consiga ouvir melhor o texto que nos dirige, né, nos dias atuais. Pois, apesar do distanciamento entre o texto e nós, sabemos bem, no decorrer da história, e testemunhamos nos nossos próprios dias, que esse texto é vivo, né? E ele cumpre aquilo que diz até nos dias de hoje. E sei que continuará a cumprir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto, estamos nós aí no decorrer da história, estudando, tentando diminuir essa distância e assim a compreensão venha a ser facilitada ou esclarecida para muitos de nós. Ok? Então, da perspectiva humana, né? Da perspectiva humana, nós tratamos de alguns distanciamentos que existem entre nós e o texto, que foram os distanciamentos temporal, né? Na aula passada, ou seja, que diz respeito ao tempo, né? O tempo em que a Bíblia foi escrita não é o mesmo tempo no qual vivemos. Então, isso eu tenho que considerar quando for ler o texto, tem que ter esse conhecimento, né, da distância do tempo, dos meus dias para os dias que o texto foi escrito. Isso não pode ser ignorado de modo algum, pois as palavras mudam de sentido, né? O tempo que aquelas pessoas viveram mudam a perspectiva, a cosmovisão delas que elas tinham de mundo para a nossa. Nós até citamos a questão lá do Josué, né, que pediu para parar o sol, ou seja, o tempo que ele vivia permitia ele falar daquele modo, né? Se o texto fosse escrito hoje, obviamente, não seria escrito dessa forma. Falamos também do distanciamento contextual, né? Ou seja, o contexto de vida, né, de mundo daquela época para os nossos dias também não pode ser ignorado, para que eu não leia o texto de acordo com o meu contexto. Volto a lembrar o exemplo que eu dei de um amigo que leu Mateus 24, onde se tratava de algum texto ali falando sobre a fuga no sábado, e ele achou que não podia fugir no sábado, segundo o texto, porque dia de sábado é dia de festa, dia de boate, e nesse sentido o sábado é mais perigoso para os cristãos, né? Ou
Ou seja, ele está lendo o texto de acordo com o nosso contexto. E esse é um erro muito comum que se comete hoje da perspectiva de vários leitores, né? Ele lê o texto pensando no seu tempo, né? Pensando no seu contexto de vida, de espaço, né? Isso não pode ser assim, né? Eu tenho que ir lá para o contexto de época. Distanciamento cultural, né? A cultura de um povo, né? Ela traça o modo como se escreve, inclusive não só culturas a nível de costumes, de crenças, de palavreado, enfim, mas cultura de época, de contexto de época de guerras, né? Ou seja, se você está vivendo em um tempo de paz, né, o seu modo de escrever é um. Se você escreve no contexto de guerra, o seu modo de escrever é outro, né? Então, isso também eu tenho que considerar. E, neste momento, vamos entrar no distanciamento linguístico, né? Ou seja, pois nós lemos a Bíblia em nosso idioma, né? No nosso idioma atualmente. Todos os países, praticamente, têm a Bíblia na sua língua. A exceção aí de povos indígenas e algumas outras aí em algum canto deste mundo, né? Por isso que ainda hoje fazemos trabalho de tradução de Bíblia, né? E aí Deus tem despertado pessoas a mundo afora, né? Que tem facilidade linguística, né? Que tem facilidade para aprender idiomas, ou até mesmo Deus concede a essa pessoa esse dom, essa vocação, né? De estudar línguas estranhas, né? A pessoa vai aprendendo as línguas estranhas e isso faz com que ela tenha mais habilidade para trabalhar com tradução bíblica, né? Então vamos lá. As línguas em que a Bíblia foi escrita também já não existem. Não se fala mais o hebraico, o grego e o aramaico bíblicos nos dias de hoje. Nem mesmo nos países onde a Bíblia foi escrita. Ou seja, então, se você for lá para Jerusalém hoje estudar hebraico, com aquela intenção de aprender o hebraico para ler as escrituras no original hebraico, o hebraico de Jerusalém hoje não é o hebraico que o texto foi escrito. Então, isso tudo traz muitas dificuldades para que a gente tenha conhecimento exato do texto bíblico na língua original. O grego também, né, que é da parte ocidental aqui, também lá na Grécia hoje não se fala o grego bíblico, né, o chamado grego koiné da época bíblica. Então, mesmo se aprendermos os idiomas atuais hoje desses países, ainda assim não teremos o conhecimento exato do idioma bíblico. Então, eu preciso de estudar o idioma bíblico propriamente dito para que eu tenha conhecimento do que o texto quer dizer. E significa que as várias versões que nós temos do texto bíblico estão aí com um grande trabalho de erudição, né, de especialistas, no objetivo de lhe entregar o melhor texto, né? O esforço desses especialistas é de nos entregar o melhor texto. Então, não é inteligente da nossa parte rejeitar as versões bíblicas que existem por aí. Porque tem pessoas mais tradicionais que não deixam sua Bíblia de modo algum porque acham as outras Bíblias erradas, acham as outras Bíblias com a linguagem muito diferente daquela linguagem antiga que ele comprou a sua Bíblia há 50, 60 anos. E aí eles não têm um certo apreço
por essas novas versões. Então, isso não é inteligente, essa postura, pois os especialistas estão aí justamente se esforçando a cada dia mais para produzir um texto que mostre, né, a realidade do texto original. Então, quando o tempo vai passando, mais conhecimento vai se adquirindo, né, sobre o mundo que existe. Então, novas descobertas arqueológicas, novos conhecimentos de palavras que outrora não eram conhecidas, né, porque não tinham como comparar, né? Em que sentido? Porque tem palavras no texto bíblico que aparecem uma, duas vezes apenas. Ou seja, e quando você quer traduzir uma palavra, um texto, para algum outro idioma, aquela palavra que você quer traduzir, ela tem vários significados dentro daquele idioma original. E aí, você não tem um paralelo, e às vezes não só vários significados, mas muitos deles significados ambíguos, significados antônimos, né, distantes um do outro, e você precisa de um contexto para aquela palavra ter um significado, né? Ou seja, de acordo com o contexto, aquela palavra toma um significado X ou Y. Então, quando essa palavra aparece uma ou duas vezes apenas no texto bíblico, você fica sem parâmetro de comparação. Então, para um especialista traduzir aquele texto de forma correta, né, ele vai ter que procurar outros recursos, né, para tentar adquirir o conhecimento preciso para fazer uma tradução precisa. Então, isso, por exemplo, em Bíblias de 40, 50 anos, muitos não tinham conhecimento de algumas dessas palavras por causa dessa limitação. Só que nos dias de hoje, ampliou-se o conhecimento de alguma cultura, de algum achado arqueológico, que facilitou ou possibilitou maiores possibilidades, assim, ainda que sendo redundante, de significados. E aí, alguns deles se encaixavam melhor, né, dentro daquele texto. Então, isso tudo deve ser considerado. Então, a melhor postura que a gente tem que assumir é ter o maior número de versões possíveis das Escrituras e sair comparando, né? Obviamente, se nós tomássemos o conhecimento do grego e do hebraico, isso facilitaria o nosso julgamento do texto em português que nós temos em mão, né? Até mesmo outras línguas, né? Se você tem conhecimento de inglês, de espanhol, enfim, em um outro idioma, se você lê a escritura naquele outro idioma, tem como você também comparar em relação à sua tradução, né? Então, isso é importante também para a gente. Lembre-se, então, a Bíblia não foi escrita em português. Você está diante de uma tradução. Tradução e versão, né? Um detalhe apenas aqui de diferença, né? A gente diz tradução todo livro, né, que se pretende tirar de um idioma para outro, né? Isso é uma tradução. A versão, toda versão também é uma tradução. Porém, nem toda tradução é uma versão. Qual é a diferença, então? É que a versão, tecnicamente falando, ela parte do princípio que se faz uma tradução a partir do idioma original que aquele texto foi escrito. Então, por exemplo, eu escrevo um livro aqui em português e esse livro vai ser traduzido para o chinês. Beleza, a pessoa pegou o meu livro em português, né, e vai traduzi-lo para o chinês. Né? Ele está fazendo uma tradução que pode ser dita como versão, que ele traduziu para o chinês a partir do texto que eu escrevi em português. Aí esse texto está lá na China, ele quer ser traduzido para o inglês. Se ele for traduzido a partir do texto em chinês, vai ser uma tradução pura e simples. Se ele for traduzido para o inglês a partir do português, que foi o idioma original que aquele livro foi escrito, vai ser uma versão.
Entendeu? Não? Então, por exemplo, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, a priori, né? E o aramaico também, o Antigo Testamento. Então, eu tenho esse texto original em hebraico, aramaico e grego. Correto? Eu quero traduzir este livro para o Tupi-Guarani. Eu estou fazendo missão lá entre os índios e eu quero traduzir esse texto para o Tupi-Guarani. Porém, eu não sei hebraico, aramaico e grego. Eu sei o português. Então, eu vou pegar a minha Bíblia em português e traduzir para o Tupi-Guarani. Eu vou estar fazendo o quê? Uma tradução pura e simples. Não, eu vou fazer uma tradução para o Tupi-Guarani dentro do original em que o texto foi escrito, ou seja, a partir então do hebraico, aramaico e grego. Eu vou estar fazendo então o quê? Uma versão. Compreendido? Entendido? Então, segue o fluxo. Um exemplo, Salmo 15, verso 2. O texto hebraico dessa passagem bíblica diz exatamente o seguinte, são 7 palavras apenas, olha lá. Andante integralmente praticante da justiça e falante da verdade no seu coração. Você vai pegar esse texto assim, no original hebraico, para ler, você vai ficar sem entender muito bem. E se você for entregar uma tradução para alguém com apenas isso, a pessoa que estiver lendo não vai entender muita coisa do texto. Andante integralmente e praticante da justiça e falante da verdade no seu coração. Mas o texto traduzido, veja como fica uma linguagem legível, né? Inteligível para nós. Como se vê, é muito difícil entender o sentido do texto, porém, depois de traduzido adequadamente, de 7 palavras, ele vai para 19. O texto fica assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, aí vai para outro versículo. Veja bem como que fica o texto, né? Olha lá, o texto traduzido palavra por palavra a partir do hebraico. Andante, integramente praticante da justiça e falante da verdade no seu coração. Então, isso é o que diz o texto em hebraico, né? Do original hebraico, palavra por palavra, o texto fica desse jeito. Só que eu não posso, né, entregar o texto para os leitores dessa forma, né? Eu tenho que fazer uma tradução legível, né, para o público. Isso aí é uma tradução, se fosse ficar assim, só especialista para ler e compreender. Correto? Só especialistas em exegese, enfim, né, que faz trabalho para tentar entender o que diz o texto. Então, o texto que se entrega a partir daquilo é daquela forma. Na Bíblia de vocês, se não está exatamente assim, está parecido, correto? Alguém pode ler aí, em alguma Bíblia? Leia, irmão, por favor. Ok. Ou seja, então é isso aí, é o que está escrito ali. Então veja bem como que o texto que nós lemos não é exatamente o texto que saiu da pena dos autores, dos escritores bíblicos. Isso não dá demérito algum ao texto que temos em mão, correto? Que fique claro isso, né? Isso não significa de modo algum que o texto não é confiável, né? De modo algum.
é um texto exatamente confiável, é um texto feito por especialistas, feito por eruditos, e é assim que se faz com qualquer texto antigo, né, que a gente lê hoje. Distanciamento autoral. Então, uma outra ponte que precisa ser criada entre o leitor, século XXI, para o escritor, seja do século I, em relação ao Novo Testamento, ou de séculos ainda mais passados, remotos, em relação ao Antigo Testamento, eu preciso de criar uma ponte, uma conexão entre eu e a pessoa que eu quero ler. Então, é muito arriscado a gente ler, interpretar e divulgar um texto onde eu desconheço o seu autor. Então, seria muito importante para todos nós, ao lermos um texto bíblico, principalmente ao fazermos uma pregação, uma exposição de um texto bíblico, a gente tomar conhecimento, né, além de tudo que eu já falei, de quem é o autor que escreve, né? Isso é importante, isso é fundamental para qualquer intérprete. Quem escreveu o texto? Lembra que eu citei para vocês como as manchetes, né, as notícias na nossa mídia, elas são divulgadas diferentemente de uma mídia para outra, né? Se é a Globo que escreve, ela noticia dessa forma. Se é a Band, é dessa forma. Se é a Record, é daquela outra forma. Então, quando você recebe uma notícia, você viu o que aconteceu lá com fulano de tal? Uma pergunta inteligente da nossa parte é: você leu isso aonde? Ali na Record. Tá. Você leu isso aonde? Ali na Globo. Tá, peraí. Porque isso influencia diretamente como a notícia chega aos seus ouvidos, chega à sua compreensão. Porque nós somos tendenciosos. Nós somos tendenciosos. O que esse trabalho de leitura das Escrituras, né? Esse encontrar prazer em ler as Escrituras, esse trabalho hermenêutico, exegético de se ler as Escrituras, quer nos educar em nos aproximarmos do texto de forma mais neutra possível. Isso não é fácil porque nós temos uma formação, né? Nós temos uma formação. Eu tenho um lugar onde eu nasci, eu tenho pessoas que me influenciaram na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Hoje eu tenho pessoas que são referências para mim quando eu quero saber de alguma coisa. Então isso tudo me influencia automaticamente, naturalmente, quando eu vou lidar com as coisas. Então, essa minha formação de ser o que eu sou hoje, às vezes, me leva a uma leitura equivocada, por exemplo, do texto bíblico. Então, quando eu tomo conhecimento dessas questões que eu estou passando para vocês aqui, são conhecimentos técnicos que vão tentar me levar a chegar sem todo esse preconceito que eu tenho. Como eu já disse aqui, repito, se eu sou formado em uma tradição pentecostal, a minha aproximação do texto, quer queira, quer não, ela vai ter influência, vai ter uma tendência para uma leitura pentecostal do texto. Se eu tenho uma formação, né, enfim, reformada, a minha forma de ler o texto vai ser influenciada por essa minha formação. Então eu preciso tentar me neutralizar, tentar me deixar fora do texto um pouco, né? E deixar o texto comunicar comigo, né? Ao invés de eu impor sobre o texto aquilo que eu sou, os meus olhos, né? Sobre o mundo textual.
Porque, por exemplo, né, quando o texto foi escrito, existia doutrina reformada ou doutrina arminiana? Não existia isso, correto? Então, tudo isso que existe hoje são pessoas que julgam que esta é a forma de ler o texto, né? Então, a cultura nossa, né, o nosso tempo, ela criou caminhos para lermos o texto. Ela quer nos formar para lermos o texto adequadamente. Não pensa que os arminianos querem fazer você vacalhar o texto bíblico. Não pensa que os calvinistas querem fazer você entrar no texto aqui às cegas, né? Não. Eles estão defendendo piamente que a forma como que eles ensinam é a forma correta de ler o texto. Mas será que é? Como que eu vou saber isso exatamente? Né? Aprendendo isso, considerando essas questões que eu estou falando. Quando você tomar conhecimento dessas questões que eu estou falando, você vai começar a ter uma certa autonomia sobre o texto que você lê. Você vai deixar um pouco de ser influenciado e se permitir influenciar pelo texto. Inclusive, isso serve até mesmo para os livros que eu vou ler para tentar encurtar essas distâncias que eu estou citando. Porque se eu for ler alguém pentecostal para saber quem for Paulo, por exemplo, o pentecostal vai falar que Paulo foi de uma forma. O calvinista vai falar que Paulo foi de outra forma. Então, eu preciso também saber ler, né? Que material eu vou adquirir? Essa norma está muito difícil, né? Ter o conhecimento adequado para fazer uma leitura adequada do texto livre. Tem pessoas que são mais tendenciosas do que a outra. Tem pessoas que são más, né? E aí, essa pessoa, ela não aceita a posição do outro. Então, os melhores livros são aqueles livros que te mostram as possibilidades de interpretação. E não aquela que te diz, esta é a interpretação correta, única e exclusiva. A não ser que aquele texto, entre 1000 especialistas, 1001 fala que aquela é a leitura correta. Então, nesse sentido, né, não tem como fugir. Mas aqueles eruditos honestos em relação ao texto bíblico e que sabem que existem 2, 3 possibilidades de leitura daquele texto, eles vão te falar que eles defendem, só que vão te apresentar as outras 2, as outras 3 que existem também, para não deixar você refém ao conhecimento dele apenas. Ele vai te abrir a possibilidade, para o autor, o teólogo fulano de tal, para o exegeta fulano de tal, ele acredita que essa é a forma correta de ler o texto, essa é a melhor tradução para esse texto bíblico. Então, por isso que, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia interessante, né? Porque apesar de ser uma Bíblia, né, de publicação católica, ela é uma Bíblia muito erudita, né? Ela é uma Bíblia que vai te entregar um material menos parcial possível, né? Ele vai tentar te entregar o texto que eles acreditam que saíram dos autores bíblicos. E quando eles não têm certeza disso, eles vão fazer notas de rodapé te dando as possibilidades de leitura daquele texto. E não te enfiar ela abaixo aquela única e exclusiva leitura, né? Então isso não é bom. Sim. Isto. O modelo 2, sendo de publicação católica, né, a Bíblia de Jerusalém, eu estou dizendo, veja bem que eu estou dizendo que ela é de publicação católica, porque ela não foi feita única e exclusivamente por católicos. Correto? São vários especialistas aí, inclusive alguns protestantes, que trabalharam
nessa Bíblia, né? Ela tem sim os livros para alguns cristãos chamados de apócrifos. Só que essa nomenclatura para os eruditos bíblicos, principalmente os católicos, eles vão dizer que não existe isso. Eles são livros deuterocanônicos. É o segundo cano, que é uma diferença gritante dentro desse mundo de tradução bíblica, de consideração de livros bíblicos, né? Porque os apócrifos, em tese, para não entrar muito nesse tema, são aqueles livros que são intitulados por nós como não inspirados por Deus. Correto? E os deuterocanônicos não. São livros inspirados, porém, no segundo momento. Né? Deutero, segundo. Né? Deuteronômio, segunda lei. A primeira lei foi escrita lá em Êxodo, lembra? Depois ela foi reescrita. Né? Então, Deuteronômio. Enfim, então os deuterocanônicos, né? O segundo cânon, que foi reconhecido pela igreja, já muito tardiamente, né? Foi lá no Concílio de Trento, exatamente no século XVI, né? Depois da Reforma Protestante, um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, né? Um momento que a igreja fez para tentar estancar um pouco daquele sangramento que os reformadores fizeram, né, na igreja. E eles precisavam de fazer alguma coisa, entre elas, muitas coisas que eles fizeram, foi essa questão de mexer no cânon novamente. Ok? Então, os autores, devemos ainda reconhecer que teríamos uma compreensão mais exata da mensagem de alguns textos bíblicos, reconhecidamente obscuros, caso seus autores estivessem vivos. Poderíamos perguntar a eles acerca dessas passagens complicadas que escreveram e que continuam até hoje desafiando os melhores intérpretes. Já pensou se eles estivessem aqui? Isso porque parece simples, gente, parece uma questão sem relevância, mas percebam, por exemplo, estou aqui dando aula para vocês já o quarto domingo. E após a administração de cada aula, vocês comentam entre si o que foi falado na aula. E alguns podem chegar a dizer, você viu o que o professor falou? Não, você não entendeu certo, o professor falou isso não, o professor falou aquilo. Ou seja, aqui e agora, falando o idioma de vocês, vocês já têm, às vezes, atritos da informação que chega, podendo falar comigo, podendo mandar um WhatsApp para mim, já existem dúvidas, né? Que dirá com os autores daquela época, né? Então, o mais sensato que existe quando há dúvidas sobre aquilo que um autor diz é o quê? Se recorrer ao próprio autor, a fonte da informação. Então, se existe dúvida entre vocês naquilo que eu estou falando, o correto é o quê? Vocês perguntarem para quem? Para quem falou. Só Marcão, peraí, a turma ficou lá na dúvida lá tremenda daquilo que você falou, não ficou claro, tem como você explicar, tem como você falar? Beleza. Ou seja, o autor da informação é quem vai explicar. Então, essa é a forma mais sensata de se obter uma resposta. E no texto bíblico não pode ser diferente. Se há dúvida, não, Paulo não falou isso não, Paulo falou sim, aqui, está escrito aqui, ó. Eu tenho que perguntar para quem? Para Paulo. Eu tenho que perguntar para quem? Para Moisés. Eu tenho que perguntar para quem? Para Isaías. Como que eu vou perguntar para eles se eles não estão mais aqui? Né? Eu vou ter que procurar saber um pouco mais quem foram essas pessoas. Ao estudar sobre elas, né, eu vou adquirir mais conhecimento sobre ela. Não que eu vou saber exatamente quem foi a pessoa. Você está casado aí, eu vou fazer 13 anos de casado. Né? A gente tem surpresas até hoje nos nossos relacionamentos, né? Que é direto de uma pessoa que não está no nosso convívio no dia a dia. E outra coisa, aquilo que se fala
e aquilo que se escreve também tem um abismo muito grande de distância, né? Se eu for escrever, né, aquilo que eu estou falando aqui, dentro daquilo que está escrito na apresentação que eu fiz, nem todos, tem muitas pessoas, por exemplo, que não querem compartilhar os seus trabalhos, né, com os alunos, com as pessoas. Ah, não, vou disponibilizar o meu PowerPoint não, porque eu custei fazer e não, vou entregar isso de graça não. Isso é meu, é eu que vou apresentar. Não existe isso. Porque dentro daquilo que está escrito ali, para aquilo que eu estou falando, é a mesma coisa necessariamente? Não. Ou seja, quem de posse desse material vai falar como eu estou falando? Ah, não, o Marconi já entregou o PowerPoint, os slides, então precisa dele vir, não. Pode deixar que o Vitor vai dar aula. O Vitor ia dar aula desse material de acordo com o que eu estou dando aula? Não iria. Por quê? Cada um produz o conhecimento, né, a partir da sua formação. E aquilo que ele escreve, por aquilo que ele fala, né, pode ser muito diferente, pode ser muito prolongado. Existem dois tipos de pessoas, inclusive. Tem pessoas que entregam melhor o conteúdo falando, expondo-se, né? Outras pessoas entregam melhor o conteúdo por escrito. Ele consegue falar bem melhor escrevendo do que com vocabulários, né? Falando audivelmente ao seu público. Não tem esse tipo de pessoa? Gente que é estudante aí, em qualquer área aí, sabe, não, aquele professor ali, ele quando ele escreve, ele é bom, mas quando ele vai dar aula, meu Deus do céu, é uma negação. Ele não consegue transmitir aquilo que ele sabe. Né? Então, existe esse tipo de pessoas. Né? Então, o texto bíblico, nós temos, infelizmente, né, só o que eles produziram no papel. Alguns deles, inclusive, nem produziram no papel. Eles falaram e tiveram pessoas para escrever. Isso também já dá uma outra diferença no texto. Se alguém aqui, por exemplo, estivesse escrevendo aquilo que eu estou falando, e depois acabasse a aula e falasse aqui, Marconi, escrevi aqui o que você falou, veja bem. Aí eu olhava assim, não, peraí, eu não falei isso aqui não. Não, você falou isso, não, você entendeu errado. Ou seja, porque a pessoa que está recebendo a informação, para ela poder escrever, a informação tem que passar aonde? Aqui. Então, se ela não consegue processar a informação adequadamente, ela não vai conseguir reproduzir no texto aquilo que foi falado. Ou também pode até surpreender. Mas quando eu escrevi aquilo que você falou, olha só, assim, rapaz, mas ficou melhor do que eu falei esse negócio? Ficou bom. Ficou ótimo. Você vai ser agora a amanuense, né? Você vai ser a minha escriba, né? Porque tem pessoas que têm esse dom, né? Conseguem reproduzir muito bem a informação por meio de palavras, né? Então, como o texto, a gente acredita que o texto foi inspirado por Deus, eu quero acreditar, né, que aquilo que foi escrito foi até melhor do que se eu estivesse aqui falando com a gente. Ainda que, obviamente, todos nós queríamos ter uma presença, um contato real com aqueles autores. Quem não queria estar com Paulo, né? Quem não queria estar com Jesus, por exemplo? Mas nós temos o texto dessas pessoas. Agora, da perspectiva divina. Então, a gente tratou dessa dificuldade ou desses distanciamentos que existem entre o texto e nós, da perspectiva humana. Todas aquelas dificuldades, né, todas aquelas barreiras ali, elas são barreiras humanas, que podem ser, né, transponíveis a partir
de esforço humano, né? Se eu me propor a ler mais sobre quem foi Paulo, se eu me propor mais a conhecer Jerusalém, quem foi os moabitas, quem foram, enfim, todo o contexto onde o texto gira, eu vou ter mais conhecimento. Então, isso, veja bem que é puramente conhecimento humano da questão, uma dificuldade humana que pode ser derrubada se nós enfrentarmos adequadamente essas dificuldades, né? Se eu me propor entender melhor os contextos, a cultura, a língua, né? Porque se outras pessoas sabem hebraico e grego, por que eu não posso saber? Não é verdade? Se outras pessoas têm conhecimento tamanho de quem foi os profetas, por que eu não posso ter? Então, aquilo que as pessoas têm de conhecimento, elas buscaram esse conhecimento. Elas estudaram, passaram anos afinco e ainda passam estudando. Agora existe esse outro tipo de distanciamento, que aí já é de uma perspectiva divina, porque a Bíblia a gente não considera que é um livro humano e divino, divino e humano. Então tem dificuldades aí divinas também de se enfrentar o texto bíblico para a sua melhor compreensão. Isso nos leva, então, a reconhecer que não basta um conhecimento humano do texto para eu ter todos os mistérios delas desvendados. Não. Se o seu autor supremo, máximo, é Deus, é o Espírito Santo de Deus, então não basta ter um conhecimento apenas dos autores bíblicos, humanos. Eu tenho que ter um conhecimento do autor supremo do texto, que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus. E como que eu vou ter um conhecimento do Espírito Santo de Deus? Vou pegar um livro para ler sobre o Espírito Santo. Eu vou procurar na arqueologia quem foi o Espírito Santo. Não. Para ter relacionamento com Deus, né? Aí o esforço é outro. Não se trata mais agora de um esforço acadêmico. O esforço agora que nós devemos ter para ter um conhecimento melhor de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a nível de relacionamento com o texto bíblico, agora é outro. Não basta ser, tem pessoas que são doutores em divindade. Essa pessoa sabe muito de Deus, então. Não. É outra questão. Né? Para ter relacionamento com Deus, é outro esforço que a gente tem que fazer. O lado divino da Bíblia. O fato de que a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo assim a sua palavra, também deve ser levado em conta por aqueles que desejam interpretá-la corretamente. A divindade e a humanidade das Escrituras devem ser mantidas em equilíbrio. A Bíblia, como tem sido dito de forma correta, é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. É essa dupla natureza da Bíblia que exige da nossa parte a tarefa da interpretação. Por ser a Bíblia a palavra de Deus, tem relevância eterna. Fala para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas. Porque é a palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Ou seja, então se ela é a palavra de Deus, ela precisa de ser ouvida por nós. Porque nós somos filhos de Deus. Correto? Nós somos o alvo dessa escritura sagrada, dessa instrução sagrada aqui para os filhos de Deus. Mas devido Deus escolher falar sua palavra através de palavras humanas na história, todo livro na Bíblia também tem particularidade histórica. Cada documento é condicionado pela linguagem, pela sua época e pela cultura em que originalmente foi escrito. A interpretação da Bíblia é exigida pela tensão que existe entre sua relevância eterna e sua particularidade histórica. Este é o equilíbrio exigido pelo intérprete da Escritura. Ou seja, eu preciso
é como eu citei esse exemplo para vocês, sob a perspectiva de filho de Deus, o meu modo de ler os acontecimentos é um óculos de fé que eu uso, né? Deus me deu, né? Deus curou. Ou seja, então, quando eu acentuo esses pontos, eu não quero ignorar o contexto humano disso também. Deus curou, mas tem médico, tem remédio, tem hospital. Deus me deu, mas tem boleto para pagar, tem hora extra para fazer. Ou seja, então, a linguagem bíblica, ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio com a realidade humana. Então, por isso, quando eu vou ler o texto bíblico, eu tenho que ter essa consciência. Porque senão eu torno o livro um dos dois extremos, ou puramente humano, ou puramente divino. E aí eu ignoro várias particularidades que precisam ser consideradas. Muitos dos princípios de interpretação bíblicos praticados no decorrer dos séculos por todos os leitores da Bíblia são simples, lógicos e evidentes, como, por exemplo, a interpretação de uma palavra no seu contexto. Estou passando esse slide, certo? Estou, né? Estou. Isso fazemos diariamente. Não, acho que eu estou indo... Espera aí. Não, tá certo. Isso fazemos geralmente na leitura do jornal, de notícias, pela internet, lendo um e-mail. Num certo sentido, ler a Bíblia envolve as mesmas regras de que ler esses textos. A natureza divina da Bíblia, por sua vez, provoca um outro tipo de distanciamento, como segue. Ou seja, esse modo de ler naturalmente que a gente, nós nos comportamos, né? Tudo que a gente vai ler, como cristão, né? Você ler diferentemente de uma pessoa que não é cristã, pelo simples fato de você ser cristão, de você ter uma fé num Deus vivo. E é óbvio também que um cristão tem um modo de ler aquilo que acontece no mundo diferente de outro cristão. Da perspectiva divina, né, da realidade do mundo e do próprio texto bíblico, isso tem a ver também com a comunhão que esse cristão tem com Deus. Às vezes aquele cristão tem comunhão com Deus só no domingo, de noite, no hora do culto. Então, a forma dele ler a realidade da vida é uma. Aquele cristão, não que aquele que vai mais na igreja, mas aquele cristão que está mais com Deus no seu dia a dia, a forma dele ler a sua realidade é outra. Lembro do servo de Elias ou Eliseu, agora não se lembra, que quando ele pediu para ele olhar para as montanhas, ele viu o quê? O exército inimigo. Apenas. Elias, né? Eliseu? Ele viu apenas o exército inimigo. E olha que ele estava com o nome de Deus, provavelmente ele orava, ele tinha as mesmas práticas. Né? Conhecia o Deus de Israel. Só que a cosmovisão dele da realidade do mundo, devido ao seu relacionamento com Deus, era um. Aí Elias também olhou para o mesmo cenário e falou assim, mas peraí, você está vendo muito diferente de mim, peraí. Aí Elias deu aquela oradinha lá, né? Eliseu deu aquela oradinha lá, volta lá e ora de novo agora. Ah, agora sim, agora eu estou vendo o exército do Senhor lá. Agora a gente vai ganhar essa guerra. Está percebendo? Ou seja, a nossa comunhão com Deus tem a ver também a forma como a gente encara as realidades da vida. Não tem cristão aí, cabisbaixo, eu vou morrer, o mundo acabou, não tem mais jeito, pastor, estou saindo da igreja, pastor, esse trabalho não vai dar certo, que isso aqui, não sei o quê. Não tem cristão assim?
Tem aquele outro cristão, se pastor, não, agora vai, hein? Pastor estava falando com o Senhor lá, que o negócio agora, o fogo vai cair na igreja. Ou seja, a forma com que relacionamos com Deus faz com que eu tenha uma certa postura de encarar as realidades da vida. Né? Tem cristão que ganha um salário mínimo e fala assim, eu vou morrer. Tem cristão que ganha um salário mínimo e fala assim, não, que bênção. Olha, graças a Deus o salário da minha conta caiu. Estou rico. Ou seja, é a forma com que Deus vai se relacionando com ele e ele com Deus. Faz com que ele tenha uma relação diferente, uma visão diferente do mundo que está à sua volta. Então, o primeiro distanciamento que existe entre nós e Deus em relação ao texto bíblico, distanciamento natural. A distância entre Deus e nós é imensa. Quem somos nós, né? E quem é Deus? Nossa condição de seres humanos impõe limites à nossa capacidade de entender e compreender as coisas de Deus. Não impede a possibilidade desse conhecimento, com certeza, mas o limita. Lembra que Paulo vai dizer lá em Romanos, eu gosto muito desse texto. Abre lá, Romanos. Romanos. Gosto muito do texto, não estou achando. Aqui, achei. Romanos 11. 33. Romanos 11, 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo estava discutindo aqui uma questão, desde o capítulo 9, né, 9, 10 e 11, uma questão de eleição, né, do povo de Israel, né, frente lá aos gentios. E a coisa é tão complexa que eu percebo no encerramento desse texto aqui, Paulo como se estivesse entregando os pontos. É como se ele se rendesse ao conhecimento de Deus. Porque ao procurar entender como que é a eleição de Deus, do povo de Israel, frente, né, ou até mesmo em detrimento, talvez, dos gentios, aí vai de acordo com a compreensão lá do texto, Paulo chega no momento que ele fala assim, quer saber? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a Deus em tudo. Porque então, se a mente dele não conseguisse ir mais, não conseguisse ficar mais claro, é como se ele fosse, gente, não consigo mais. Daqui para frente eu não consigo mais, porque eu vou ficar louco, não consigo.
É como se ele estivesse diante da majestade de Deus, assim, não. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar a palavra de Deus, aceitar o que ele diz, porque não tem como eu compreender mais. É muito profundo, é inexplicável, como ele diz, olha a profundidade da sabedoria, quão inexplicáveis são os seus juízos. E é interessante quando ele diz quão inexplicável, porque ele está justamente tentando explicar desde o capítulo 9. Então, por isso que eu entendo essa doxologia aqui como uma entrega de Paulo, uma rendição de Paulo ao conhecimento de Deus. Não. Gente, eu tentei, tá? Mas não tem jeito. Se vocês entenderam, amém. Se não entenderam, eu não consigo mais ir adiante. Porque são inexplicáveis os juízos de Deus. Correto? Então, por quê, gente? Porque nós somos seres humanos. E Deus é Deus. Há uma distância enorme. Ou quem de nós aqui, qualquer dúvida que temos em relação às várias dúvidas que temos no nosso dia a dia, na nossa vida, se comporta da seguinte forma, e se comporta assim, adquire um retorno de uma forma aceitável, de uma forma imediata da parte de Deus, do tipo, não, estou com dificuldade aqui, não sei se eu compro, se eu vou ali, ou se eu fico aqui. Não, quer saber? Pera que eu vou perguntar a Deus. Se você se comporta assim, amém, Deus abençoe. Mas, aqueles que se comportam assim, adquirem uma resposta de Deus imediata? Não, Deus fala assim que não. Não vou comprar 2 laranjas, não, só 3, só uma. Ah, não, Deus, eu vou lá na frente hoje. Não, Marco, não vai não. Ou seja, quem tem essa relação com Deus dessa forma? Ninguém, praticamente. Vou arriscar dizendo aqui. Porque lá na Bíblia parece que isso acontece, não parece? Né? A pessoa passa alguma questão lá, principalmente no Antigo Testamento, né? Onde os reis precisavam de guerrear. Na pena que eu vou consultar Deus sobre essa guerra. Igual ir para o trabalho, eu vou perguntar para você se eu tenho que ir no trabalho hoje. Que é uma guerra, né? Que não é uma guerra. Não, Marconi, hoje eu vou te dar a vitória, assim, não precisa sair. Não faça coisa alguma, fica aí que eu vou te dar a vitória. E o atestado também para o chefe, né? Ou seja, não é assim a nossa relação. Bem podia ser, na verdade. Mas a nossa humanidade, em relação à divindade de Deus, traz uma distância muito grande entre nós e Ele. Né? De modo que limita exponencialmente esse nosso contato, essa nossa relação com Ele. O simples fato de sermos humanos. Humanos. E aí, Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus a nós, correto? Lá no livro de Hebreus é dito mais ou menos assim, que outrora Ele nos falou por meio dos profetas, por meio disso e daquilo, e agora resolveu nos falar por meio do seu Filho, né? Por meio de Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus nós temos a expressão máxima, o contato máximo com Deus. Muito bom, beleza, ótimo. As pessoas que estiveram com Jesus compreenderam, valorizaram o máximo da revelação de Deus à humanidade? Não. O próprio Jesus vai dizer, né, João relatando isso, vim para que eram os meus, mas os meus me rejeitaram, me abandonaram, me mataram. Ou seja, então veja que não é simples. Ah, não, se Jesus estivesse aqui igual teve lá no primeiro século, Marconi, eu ia ser um crente que eu te falava, viu?
Nó está subindo pelas paredes de tanto pulo, de tanto glória, de tanta relação com Deus. Vai ser um crente dos melhores possíveis. Será que é mesmo? Será que eles mesmo? Ou eles ficar céticos, como muitos daqueles, inclusive os apóstolos, ficaram com Jesus? Ah, quem é mesmo? Quem é este que até o vento não lhe obedece? É o Senhor mesmo ou a gente tem que esperar outro? Ah, Senhor, então nos mostras o Pai que isso nos basta. Não é o homem andando na casa, ele é um fantasma, será que é um fantasma? Ou seja, a nossa relação com Deus, mesmo Ele estando em carne, ela é dificultada pelo simples fato de sermos humanos. E ainda mais sermos humanos, há um distanciamento espiritual. Correto? O fato de que somos pecadores ainda impõe mais limites à nossa capacidade de interpretação da Bíblia. Transpor o abismo epistemológico causado pela queda é certamente um ponto de partida. A regeneração e conversão são as respostas de Deus a essa condição. Ou seja, então não basta eu ser um erudito linguístico, um erudito nas ciências bíblicas. Se eu não for uma pessoa regenerada, se o Espírito de Deus não passar a fazer morada em mim, a minha interpretação das Escrituras vai ficar comprometida. Porque eu sou pecador. Diz respeito ao conhecimento, né? Ou seja, o fato da gente de termos essa comprovação da queda, né? Essa constatação que o ser humano caiu e ele é pecador, diz fazer parte da nossa realidade, né? Tomar conhecimento, né? Essa epistemologia. Ou seja, dela não ser ignorada, dela ser algo empírico, né? Dela ser constatada em nós, ela dá para nós, aquele que toma esse conhecimento, né? Dá para nós uma certa maturidade para lidar com isso. Por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que não se consideram pecadoras. Não é verdade? Tem pessoas que se acham muito boas. Tem pessoas que se acham assim no nível de Deus. Né? Tem pessoas que não precisam nem pedir licença para Deus para entrar no céu. Ele já vai entrando, ele sabe que tem um lugar reservado lá, porque ele é muito bom. Então, essa pessoa não tem um conhecimento epistemológico da queda. Né? Não caiu a ficha dele até hoje que o seu destino é o inferno. Ou seja, nós já temos uma carta de entrada para o inferno, carimbada. Então, se nós não formos regenerados por Deus, o nosso destino é o inferno. Não tem outra saída. Ah, não, mas eu dou cesta básica. Ah, não, mas eu ajudo os pobres. Ah, não, mas eu não falo palavrão. Ah, não, mas eu não traio minha esposa. Ah, não, mas eu educo bem os meus filhos. Você está fazendo alguma coisa demais? Ou você foi criado para trair, para mentir, para roubar e para matar? O ser humano não foi criado para isso. Ou foi? Não. Então, é igual gente que está no serviço. Nossa, ô chefe, me dá um aumento aí porque eu chego no horário, porque eu faço o meu serviço direitinho. Só, mas eu te contratei para quê? Eu preciso trabalhar, não?
A gente contratou para trabalhar de 7 a 5, sei lá. O fato de você chegar às 7 horas e sair às 5, o que você está fazendo demais? Não, mas eu chego todo dia. Ué, mas o seu contrato é lá, de 7 a 5 mesmo, todo dia. Ou seja, então tem pessoas que se acham boas porque fazem essas coisas. Então, cá para nós. Muito bom, mas você não está fazendo nada demais. Porque você não é diabo. O diabo que está aqui para matar, roubar e destruir. E se por acaso você mata, rouba e destrói, sabe que você não está fazendo nada mais também do que a sua natureza. E você então precisa de Deus na sua vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Porque nós que aqui estamos e que dizemos ser pessoas de Deus, nós não praticamos as coisas que aquelas pessoas praticam. Quem dera. Crente, infelizmente, também trai, infelizmente também mente, infelizmente também rouba, mata, destrói, infelizmente. Isso prova ainda mais do que somos pecadores. Qual é a nossa diferença dos cristãos que têm Deus no seu coração, que tem o Espírito de Deus morando dentro de si, para aqueles que não são? Para aqueles que não são morados de Deus. É triste dizer, mas a única diferença não é nem a qualidade de pecado, porque infelizmente são os mesmos pecados que nós cometemos. A única diferença é a quantidade. Porque se lá fora, por exemplo, os jovens fazem sexo antes do casamento, de 100 casais, 100 não faz, aqui na igreja, ou não faz? Faz também. A questão é que faz menos. De 100 casal, uns 90 só que faz. Misericórdia, tomara que seja menos. Mas infelizmente faz. Mas por que faz menos? É porque nós tememos a Deus, porque nós não queremos fazer, não queremos mentir, não queremos roubar, porque nós pedimos ajuda ao Senhor. Deus, me ajuda, eu não quero pecar, eu temo o Senhor, eu temo o seu nome, eu sou cristão, eu preciso me comportar melhor, eu preciso ser luz, eu preciso ser sal da terra, eu não quero envergonhar o seu nome. E é por causa disso que a gente pratica menos. Mas infelizmente, ou os que estão aqui pararam de pecar antes de se converter. Tem quanto tempo que você é crente? 40 anos? Tem 40 anos que você não peca? Que maravilha! Infelizmente, essa não é a nossa resposta. Tem 40 anos que eu peco menos. Tem 40 anos que eu tento andar melhor. Como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Mas somos pecadores. E o fato de sermos pecadores, tentarmos entender as coisas de Deus, é um limite à nossa compreensão. Estão entendendo? Distanciamento moral é a distância que existe entre intérpretes, pecadores e egoístas e a pura e santa palavra que pretende esclarecer. A corrupção de nossos corações acaba por introduzir na interpretação das Escrituras motivações incompatíveis com o autor das mesmas, nos levando a torcer o sentido e procurando usá-la para nossos fins nem sempre louváveis. Ou seja, é aquela tendência maliciosa que a gente faz na interpretação bíblica.
Ou seja, o meu coração corrompido, a minha mente corrompida, eu não quero aceitar o que está dito aqui, então eu vou, além de interpretar para mim, eu quero induzir vocês a entender aquilo que eu acho que vocês têm que entender. Infelizmente, isso acontece nos comentários bíblicos, em Bíblias de estudo. Então, tomem cuidado com Bíblias de estudo, né? Tenham sim, comprem sim, estudem sim os estudos lá, mas saibam criticar, tenham uma mente crítica, né? Saibam julgar as notas de rodapé, os comentários, né? Porque alguns são tendenciosos para o mal. Para o mal no sentido que o outro está errado e o dele está certo. Então, tomem esse cuidado, né? Tomem esse cuidado, pois o nosso coração, infelizmente, não é confiável. Conclusão, olha que benção. Hoje eu não trouxe alguns exemplos aqui, né, porque eu tinha que encerrar também tudo. Mas graças a Deus a gente fez o melhor aí, correto? Alguma pergunta nessa parte? Dentro das distâncias humanas, né, que são aquela contextual, cultural, linguística, autoral, né? Essas são as dificuldades humanas que é possível transpor pura e simplesmente estudando, né? Buscando conhecimento. E essa outra dificuldade, né, divina, da perspectiva divina, que aí não basta estudar. Eu vou estudar para não ser pecador? Né? Qual a faculdade que forma disso? Não tem. Né? Eu vou estudar para ter comunhão com Deus? Não. Isso é prática, desejo de coração, né? É a gente alimentar a cada dia mais o Espírito de Deus na nossa vida, né? É com isso que eu vou me relacionar melhor com Deus e aí deixar a minha natureza humana morrer e a natureza espiritual se sobrepor. Alguma questão que vocês querem falar? Pode prosseguir? Então, conclusão. A Bíblia, o livro mais difundido no mundo, é, ao mesmo tempo, um dos livros mais incompreendidos. Infelizmente, esse paradoxo, né? É um dos livros mais vendidos, não sei se mais lido, mas pelo menos mais vendido ele né? Mais difundido aí, mundo afora, porém, um dos mais incompreendidos, né? Há muita gente falando daquilo que não entende a partir desse texto. A Bíblia foi e ainda é utilizada para justificar não somente o autêntico caminho de Deus e para Ele, mas também ações condenáveis. Baseando-se na Bíblia, realizaram-se extermínios, guerras religiosas e tantas outras aberrações e crimes. Por exemplo, as 2 guerras mundiais que nós tivemos, elas têm um contexto fortemente religioso. As 2 guerras. Que dirá essa última, né? Lá encabeçada lá por Hitler, né? Todos sabem um pouco da história. E também é baseando-se na Bíblia que se criaram seitas que desembocam em absurdos, como os suicídios coletivos em Johnstown, na Guiana, em 1978. Depois vocês joguem isso no YouTube, né? Várias pessoas foram envenenadas. Usando da Bíblia, motivadas e induzidas por uma pessoa discursando por meio das Escrituras Sagradas. Em Cancún também, em Uganda, um outro absurdo que aconteceu, e em outros lugares. Certamente, ninguém diria que a culpa dessa conduta é da Bíblia. Ninguém sensato
Nenhum leitor honesto vai falar assim, está vendo que as pessoas todas morreram por causa da Bíblia. É igual o que acontece no mundo afora aí, principalmente essas tragédias que aconteceram, né? A falta de compreensão da perspectiva divina em relação à nossa realidade aqui fazem com que a gente reaja a essas tragédias de forma antagônicas, né? Muitos dizem, né? Ah, foi da vontade de Deus. Será que foi? Que Deus estava ciente, que Deus sabia, que Deus é poderoso para evitar. Isso tudo a gente é inegável, correto? Mas dizer que Deus quis, tem uns que não, foi Deus que fez isso porque Ele é soberano. Será? Né? Será que foi Deus que permitiu que aquelas pessoas morressem usando o texto bíblico? É para esse caminho que a Bíblia aponta, né? O problema radica na maneira como se entende a Bíblia. O fato de que existam tantas ramificações no cristianismo, chegando a várias centenas de grupos e seitas diferentes por todo o mundo, é uma prova clara de que a Bíblia é entendida de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Assim como mostra que ler e entender imparcialmente a sua mensagem não é uma tarefa tão simples e fácil. Isso é uma constatação, gente, fadídica. Esse tanto de igreja que existe, né, mostra para a gente que a leitura das Escrituras, ela infelizmente não é uniforme entre todos nós. Ela não é comum entre todos nós, apesar de todos usarem a Bíblia como seu livro de conduta, né? Mas a forma como um grupo lê as Escrituras, a forma como que o outro grupo lê as Escrituras, os diferem. Lembra daquela frase que eu disse, né? Não lembro mais o que eu disse. Nas coisas essenciais, unidade. Nas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, amor. Porém, nas coisas essenciais, infelizmente, não há unidade. Tem gente que não reconhece Cristo como Deus. Como que vai andar junto com a gente que reconhece? Tem gente que não reconhece o arrebatamento da igreja. Como que vai andar junto com a gente? E essas pessoas não reconhecem Cristo como Deus, não reconhecem o arrebatamento da igreja, usando o quê? A Bíblia, eles não estão usando outro livro. Acho que o inferno não existe. Isso é invenção nossa. E eles provam isso na Bíblia. Tem uma outra frase, essa frase é minha. Vê se eu lembro. Que unidade não é igualdade, mas comunhão na diversidade. Ou seja, unidade não é um caminhão japonês junto. Ou seja, unidade é comunhão na nossa diversidade. Ou seja, somos diferentes, pensamos diferentes, porém naquilo que é essencial, nós precisamos de concordar. Ah, mas isso vai contra aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas a questão não é o que você pensa, o que você acha, é o que a Bíblia ensina. Então eu preciso de concordar com as Escrituras, né? Ah, mas não há uma comprovação. A gente precisa ir cercando as possibilidades, né? Então, se pessoas honestas, pessoas sérias, teólogos sérios, né, que tentam ser imparciais, se eles concordam, né, naquele ponto,
que não é o momento de você revisar o seu pensamento? O que eu brinco dizendo de maneira séria é que o perigo de estudar é aprender. Porque a partir do momento que você toma conhecimento de uma verdade, o que você vai fazer a partir daquele momento? Você vai continuar seguindo, ignorando a verdade, ou você vai absorver a verdade e começar a praticar aquela verdade? Porque ao assumir aquela postura, possa ser que você tenha uma reconstrução, você vai precisar de se destruir para poder reconstruir-se, e outra, passar agora a enfrentar pessoas que pensavam como você outrora. E talvez esse seja um dos principais enfrentamentos que nós temos. Ah, mas eu não quero ser mal visto ou incompreendido pelo meu pastor, ou pela minha esposa, ou pelo meu esposo, ou pelo aquele grupo. Não, eu sou um youtuber famoso, se eu disser isso agora lá, eu vou deixar de ter seguidores. E aí? Ou seja, o perigo de estudar é aprender. E depois que você aprende, você tem que tomar uma posição. E a sua posição vai ser o motivo da sua condenação ou escape. Né? Eu já vi aquele ali? Já, né? Então é isso aí. Essas foram as referências bibliográficas que eu usei. Depois vocês copiam aí. Apesar que o material vai estar disponível